Como é bom, torcedor vascaíno. Como é bom um dia após a vitória do nosso Vasco da Gama. Pois ontem, em São Januário, o nosso Cruz Maltino não apenas venceu, goleou a equipe do São Paulo pelo placar de 4-1. Um jogo que espanta de vez o fantasma de Álvaro Pacheco e confirma, acima de tudo, o Vasco não tem um elenco mágico. O Vasco não tem um grande elenco. O Vasco não tem um elenco para brigar por títulos. Mas calma, não é porque não temos um elenco para brigar por títulos que o Vasco tem um elenco para ser rebaixado à Série B do Campeonato Brasileiro e, acima de tudo, viver os vexames que vinha vivendo. Goleada para Flamengo, derrota para Palmeiras sem jogar futebol, um empate vexatório contra o Cruzeiro em São Januário e uma derrota para uma equipe muito fraca do Juventude no meio da semana. Não é porque o Vasco não tem um elenco recheado de craques, um elenco mágico, que o Vasco viverá de vexames. Não é assim. O Vasco tem um elenco que dá para brigar, tem um elenco que dá para disputar, tem um elenco que, se bem montado, vai competir. Lembra no ano passado, a palavra que Ramon Dias mais falava nas entrevistas coletivas, além da frase Nova Barrar, era: o Vasco vai competir. Palavra, inclusive, que o próprio Paulo Brax tanto disse, né? O Vasco é um elenco que vai competir, será montado para competir. E o Vasco hoje é uma equipe que tem jogadores que saibam competir, melhor dizendo. E não estava competindo, não estava jogando. E ontem o Rafael Paiva não fez mágica, torcedor vascaíno. Ontem o Rafael Paiva não inventou a mágica. Fez o básico. Colocou os 11 titulares que deveriam ser os 11 titulares. Colocou depois no jogo, com essas alterações, quem deveria entrar no jogo. Tirou do jogo quem deveria sair do jogo. Sem invenção, sem loucura, sem mágica. O básico. E o básico é bom. O básico ganha jogo. O arroz com feijão, ele garante almoço e janta, meu amigo torcedor vascaíno. Não precisa inventar. Não precisa inventar. E o Rafael Paiva ontem, né, conseguiu dar finalmente alegria a nós, torcedores Cruz Maltinos. É claro, a gente vai falar muito sobre isso. Vamos trazer aqui neste Acorda Vascão o pós-jogo, né? Até porque ontem a gente não teve pós-jogo após a vitória contra a equipe de São Paulo. Então o pós-jogo será agora, nesta manhã de domingão. Vamos trazer tudo que rolou nessa partida de ontem, trazer a entrevista coletiva do técnico Rafael Paiva, falar um pouquinho, né, sobre a possibilidade de permanência do técnico. Será que Rafael Paiva pode ficar no Vasco? A gente vai trocar essa ideia com vocês. Além dessas, muitas outras informações, então é claro aqui, né, rapidinho, antes da gente começar o vídeo, antes da gente deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, né, Vascão, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, venha agora mesmo, aqui embaixo onde tem essa palavrinha inscreva-se, tá vendo? Aperte nela e já faça parte aí da nossa família. Acima de tudo, ontem vencemos. Ontem o nosso Cruz Maltino venceu. Estamos, enfim, num momento de felicidade. Mais do que nunca é a hora de você se inscrever e ajudar aí o nosso crescimento. Então se inscreva, curta o vídeo, deixa aí o seu like, o seu joinha, o seu gostei, como você preferir chamar, para ajudar o crescimento e a divulgação aqui do nosso conteúdo. Show de bola, Vascão! Vambora então, né? Sem muita enrolação, fala logo de Vasco da Gama, pois ontem, enfim, vencemos. Uma equipe composta por 11 titulares muito bem escolhidos pelo técnico Rafael Paiva e com mudanças vistas na partida de ontem contra a equipe de São Paulo. Um quarteto defensivo que já apresentava uma mudança muito importante. A saída do zagueiro Léo Pelé, um jogador que não vinha jogando bola e se tornou um dos principais alvos de crítica por parte da torcida vascaína. De fato, Léo merecia, né, estar ausente. Léo merecia ser poupado. A palavra poupado no meio do futebol, ela é muito utilizada quando se diz sobre uma lesão. O jogador vai ser poupado para não se lesionar, ou o jogador vai ser poupado visando uma final, ou o jogador será poupado por conta de dores que está sentindo. Mas a situação do Léo não era por lesão, não era poupá-lo para o jogo do meio da semana que vem, não era poupá-lo com uma forma de prevenção para uma possível lesão de fato que pudesse vir a acontecer. É poupar
para sim também resguardá-lo do que vinha acontecendo. O Léo não é um jogador ruim, tá, torcedor? Mesmo que você ache, a minha opinião é essa. O Léo não é um jogador ruim. O Léo é um bom jogador. Mas qual é o grande problema do Léo? O emocional do Léo estava completamente abalado. O Léo não tinha mais capacidade emocional para conduzir uma bola no sistema defensivo do Vasco. A braçadeira de capitão do Vasco da Gama já estava pesando 1 tonelada no braço do Léo. 1 tonelada. Então não tinha mais como mesmo permanecer. E o Álvaro Pacheco não enxergou o que o Rafael Paiva conseguiu enxergar em um dia de treino. Chegou no Léo, tem certeza que deu um papo nele. Léo, eu vou te tirar, deixar um pouco aqui do lado. Depois você volta. O Léo tem qualidade para voltar. E eu falo aqui, na minha opinião, a zaga titular tem que ser Léo e João Vitor, perdão. Caso não venha o reforço, que eu acho que tem que vir. Mas nesse momento não tem como o Léo jogar com ninguém. Ninguém. Melhor colocar um garoto do sub-20 para jogar ao lado do João Vitor ou do Maicon do que deixar o Léo como titular. E ontem o Rafael Paiva fez isso. Deixou o Léo de lado. Deixou o Léo quieto. E entrou o João Vitor, que é um jogador aqui também que a gente tem que salientar, tem que comentar. É um absurdo. Um absurdo. O João Vitor não ter tido oportunidade com a camisa do Vasco nesse ano de 2024. Nós reclamamos muito dessa janela de transferências. A gente pode entrar no mérito se valeu a pena o Vasco ter pagado 32 milhões de reais pelo João Vitor. Ok, é justo entrar nesse mérito. Mas não é válido a gente não criticar o porquê o João Vitor não era titular com o Álvaro Pacheco e com o Ramon Dias. Não é normal. Ontem, mais uma vez, o João Vitor entrou em campo e jogou muita bola. Mais uma vez, ontem, o João Vitor foi titular e novamente comprovou para o torcedor que ele merece ser titular do Vasco, que ele é o melhor jogador que hoje atua no sistema defensivo na posição de zagueiro do elenco do Vasco da Gama. Não tem ninguém melhor do que ele. Entrou, foi titular, segurou a bronca e jogou muita bola. Essa foi a mudança na zaga, como também houve mudanças no setor de meio campo. Rafael Paiva manteve a sua trinca de 3 jogadores no meio, só que com mudanças. A entrada de Matheus Carvalho, Hugo Moura e Estrela. Galdamés e Esforça, jogadores que vinham atuando de uma forma praticamente unânime sob o comando de Álvaro Pacheco, foram deixados de lado. Não entraram em campo na partida de ontem contra a equipe do São Paulo. Hugo Moura entrou e foi bem. Matheus Carvalho começou de fato no primeiro tempo muito apagado, mas quando ganhou confiança na segunda partida foi muito bem também. Inclusive ontem o Matheus Carvalho foi o líder em passes certos do meio campo do Vasco da Gama. É um jogador de qualidade, é um jogador que sabe jogar futebol. Mais do que Esforça e Galdamés. Deixa eles jogarem, que com certeza serão importantes. E a grande mudança no setor de meio campo, que foi a entrada do Estrela. Um jogador assim diferente, com qualidade, que nitidamente, caso seja mais utilizado, dê tempo ao tempo, será muito importante para esse elenco do Vasco da Gama. 19 anos de idade, craque do Sub-20, comandado por Rafael Paiva nesses últimos meses nas categorias de base, entrou em campo e deu conta do recado. Não teria ninguém melhor do que o próprio Rafael Paiva para ontem ter o Estrela à sua disposição. Ou melhor dizendo, não poderia ter ninguém para o Estrela conseguir fazer a sua estreia no profissional do que com o Rafael Paiva na beirada do campo, porque conhece o Estrela, sabe o que ele faz, sabe como ele gosta de atuar, deu essa liberdade para ele e com liberdade o Estrela jogou bola, foi muito importante, marcou um golaço que a gente vai comentar já já, e a trinca ofensiva também, uma trinca ofensiva justíssima, com Verratti, David e Adson, o básico, sem inventar, sem Rossi, sem Eric Marcos, sem Ryan, o básico deu certo, o básico foi importante, o básico fez o Vasco da Gama vencer a partida de ontem. Partida que começou com o São Paulo logo abrindo o placar, com um gol de cabeça do atacante André Silva, que foi um pedido inclusive à época do técnico argentino Ramon Angel Dias aos 10 minutos da primeira etapa. Porém o Vasco, jogando um bom futebol já no primeiro tempo, aos 33 minutos empata o jogo, após uma grande trama ofensiva feita pelo sistema ofensivo do Vasco, uma jogada que se desenrolou com o Matheus Carvalho tocando para Adson, Matheus Carvalho não, uma jogada ofensiva que saiu lá de trás com o Paulo Henrique, abrindo a bola na direita para o Adson solta a bola para o Paulo Henrique novamente à frente, Paulo Henrique devolve a bola para o Adson e num chute o Vasco da Gama consegue fazer a gol. Assim, uma trama ofensiva muito bonita, que foi criada de fato pelo Vasco da Gama, que explorou muito, esse lado direito do sistema ofensivo, essa dupla aí, Adson e Paulo Henrique no jogo de ontem realmente
deu muito certo. Um gol contra, mas que foi uma jogada muito bonita, é importante de se pontuar. O Vasco logo em seguida consegue fazer a virada, empata o jogo aos 33 minutos da primeira etapa e depois em um contra-ataque muito bem feito também pelo Vasco da Gama, com o São Paulo que subiu em busca de novamente ter a superioridade, né, no placar, tentando chegar à segunda etapa, abre espaço e o Vasco num contra-ataque aos 48 minutos do primeiro tempo, uma roubada de bola do Matheus Carvalho lá atrás, solta a bola para um pivô de Verratti, solta para o David, que no meio campo acha o Adson, e o Adson acha o Estrela, que faz um drible assim fenomenal e consegue virar a partida e fazer com que o Vasco virasse na primeira etapa também, vencendo o jogo. O Vasco inicia um segundo tempo muito bem também, mas é claro, com o São Paulo tentando empatar o jogo, e aos 35 minutos de jogo, o Rossi rouba uma bola, solta para o Matheus Carvalho, que solta para o JP. JP toca para o David e o David acha o Leandrinho, que também, mais um criada base, que entrou na segunda etapa e faz um golaço. Gol que abre 3-1, gol que dá confiança ainda mais para a equipe ter mais liberdade de jogo e fazer com que o Vasco chegasse logo em seguida ao quarto gol da partida. O Vasco da Gama, por volta dos 48 minutos do segundo tempo, em uma trama também ofensiva, né? Acha aí o JP acha o David, que faz um golaço para fechar o caixão, fazer 4-1 em São Januário e o Vasco da Gama conseguir esses 3 pontos tão importantes. 3 pontos que hoje fazem com que o Vasco saia da zona de rebaixamento e abra um espacinho importante. O Vasco nesse momento não chegará à zona, pelo menos nessa 11ª rodada. O Vasco tem 10 pontos, está acompanhado abaixo dele do Vitória, com 9 pontos, que joga hoje, nesse domingo, contra a equipe do Bragantino às 6h30 da tarde em Bragança Paulista. Temos o Atlético, que já jogou na rodada e tem 9 pontos conquistados. Abaixo do Atlético temos o Corinthians, que também jogará hoje contra o Atlético Paranaense dentro da Arena da Baixada. Temos Grêmio e Fluminense. O Grêmio também jogará hoje, né? Aliás, o Grêmio jogou ontem, mas tem 2 jogos a menos por conta de tudo que rolou no Rio Grande do Sul. E temos o Fluminense, que enfrenta o Flamengo hoje às 4 horas da tarde. Então, assim, o Vasco nesse momento não entrará na zona, pois na rodada Atlético Goianiense e Grêmio já jogaram os seus jogos. Falta Vitória, Corinthians e Fluminense atuar. Porém, Fluminense tem 6 pontos, não consegue ultrapassar o Vasco da Gama. Então o Vasco terminará essa rodada de Campeonato Brasileiro longe da zona do rebaixamento. Então assim, foi uma vitória importante, uma vitória que traz alívio, uma vitória que traz paz e calma para o torcedor do Vasco. E é claro, né, Rafael Paiva ontem, na entrevista coletiva, falou sobre a importância dessa vitória dentro de São Januário. E a gente traz aqui a vocês as aspas do técnico do Vasco da Gama, Rafael Paiva, sobre a importante vitória ontem contra o Tricolor Paulista. Boa noite, eu acho que é isso, acho que você já conseguiu até responder boa parte aí. Eu acho que o Vasco tem esse DNA da base, né, e a gente sabia que a gente precisava oxigenar um pouco o grupo, a gente precisava dar um pouco de com os meninos um pouquinho de energia, né, não que não tivesse, mas a energia dos meninos da base, essa vontade que eles estavam de tentar demonstrar o potencial que eles têm. Eu acho que com a chegada do Pedrinho, do Felipe, eu acho que isso fica mais aflorado, né? A história que eles têm e tudo que eles já fizeram pelo Vasco, e eu acho que era o momento de colocá-los. A gente sabia do risco, a gente sabe que o momento era difícil, mas eu acho que é nesses momentos que eles têm que mostrar o potencial que eles têm. Estava muito tranquilo porque eu os conheço bem, né? Então eles sempre demonstraram muito potencial e eu tinha certeza que eles iam dar o melhor deles. E feliz demais por eles terem conseguido jogar bem, por ter saído os gols, por terem conseguido competir bem. E eu acho que é isso, eu acho que o Vasco é exatamente isso. E hoje deu tudo certo. Então a gente sabia que é um grupo talentoso, a gente sempre falou isso. É um grupo que sempre trabalhou muito, os resultados não vieram, mas a gente nunca deixou de acreditar em todos os atletas. E hoje a gente conseguiu colocar para fora o nosso jogo. Conseguimos jogar, conseguimos colocar a bola no chão, conseguimos pressionar, conseguimos fazer tudo o que a gente acredita e que a gente sabe que eles têm potencial para fazer. E deu certo, hoje deu certo e agora a gente tem que tentar manter. É isso, a gente sabia que tínhamos qualidade, mas a gente sabe que a pressão ela faz a gente ter receio de errar mais, né?
E foi muito em cima disso, em cima de encorajá-los a fazer, né? Ninguém poderia tirar da onde a gente estava, senão os atletas, né? Então é eles que tinham que fazer. Era mais em cima de encorajar, de ter confiança para tentar fazer, de arriscar e trabalhar para dar certo. Foi o que aconteceu hoje. Então, né, torcedor vascaíno, como vocês viram aí, as palavras de Rafael Paiva, muito importante. Volto a repetir, essa vitória de ontem foi muito importante para o Vasco da Gama. Mas é uma dúvida, né? Ontem a partida deixou muitas dúvidas para o torcedor vascaíno. E eu creio que o principal desses questionamentos que o torcedor vascaíno faz é como uma equipe que jogou tão mal contra Flamengo, Palmeiras, Juventude e Cruzeiro fez um jogo tão bom contra o São Paulo ontem em São Januário. Não foi um jogo mágico também não, foi uma goleada gigante. Mas o Vasco não teve esse grande desempenho em números pelo menos. O Vasco termina a partida com 14 finalizações de fato, 7 finalizações no gol, enquanto o São Paulo 10 finalizações no geral, mas 2 apenas no gol de Léo Jardim. Léo Jardim não trabalhou. O Vasco jogou bem, surpreendeu, sem dúvida foi um dos melhores jogos do Vasco da Gama no ano. Mas o que fez o Vasco sair de uma equipe que não chegava a gol, uma equipe que não finalizava, uma equipe que não causava nada ao seu adversário, para uma equipe que consegue, dentro de um São Januário, para 5 mil torcedores, vencer como venceu ontem? Temos que pensar, temos que entender, até porque torcedor vascaíno é muito louco. Mas a ponto de comparação aqui com vocês, a situação é a seguinte, olha só. O Vasco faz um gol contra o Flamengo, não faz nenhum contra o Palmeiras, não faz nenhum contra o Cruzeiro e não faz nenhum contra o Juventude. O Vasco em uma partida ontem, contra a equipe de São Paulo, fez mais gol que em todos os jogos que teve sob o comando de Álvaro Pacheco. O Vasco contra a equipe do São Paulo ontem, a gente acabou de trazer a vocês, teve um número de 14 finalizações. Contra o Flamengo foram 2, guardem o número. 2 finalizações contra o Flamengo. Contra o Palmeiras, 9 finalizações. Contra a equipe do Cruzeiro, o Vasco chegou apenas 4 vezes ao gol do Cruzeiro. E contra o Juventude, o Vasco foi apenas 5 vezes ao gol. Aliás, 2 vezes ao gol do Juventude. Então, como uma equipe que tinha 2 finalizações em uma partida, 5 em outra, 2 em outra, em um jogo contra o São Paulo, que é o atual campeão da Copa do Brasil, goleia e chega 14 vezes ao gol do adversário. Por que essa mudança? O que fez o Vasco jogar bola? E o Álvaro Pacheco respondeu. O que foi essa virada de chave dentro do Vasco da Gama e principalmente o papo dentro do vestiário. Então dê aí uma olhada nas palavras de Álvaro Pacheco. É isso, muita conversa, né? O ponto positivo foi que eu já conhecia os jogadores, né? Já tinha trabalhado há pouco tempo com eles, então eu sei o que eles podem entregar. Sempre falei que é um grupo muito talentoso, de muita qualidade, que poderia fazer um jogo mais propositivo, né? Sempre falei isso desde o primeiro dia que eu cheguei. Precisava ser uma equipe mais equilibrada, que tivesse mais o controle de jogo através da posse de bola, a posse no campo de ataque, terminar mais as jogadas, dar menos contra-ataque para o adversário, ser mais agressivo na hora de defender, né? Pressionando o adversário, forçando o adversário a errar. São Paulo é uma equipe muito qualificada, a gente sabia que a gente ia sofrer, que eles iam quebrar a nossa pressão em alguns momentos, como quebraram, a gente tinha que andar forte para trás. E a gente estudou muito o adversário, passou isso para eles e tentou encorajá-los a fazer, a jogar, a acreditar. E hoje eles conseguiram, mesmo saindo atrás, né? Eu acho que a gente tentou jogar, a gente estava em alguns momentos com o controle da bola, não conseguimos agredir tanto o gol no início, né? A meta do adversário, mas a gente fez tudo do que a gente pediu ali, né? Para eles fazerem. E é isso, é atitude. E todos tiveram, acho que a partir do momento que a gente fez o gol de empate, viramos e vai contagiando um ao outro. E a gente precisava dar essa resposta. E hoje eles deram. E agora a gente tem que continuar dando a resposta. E a atitude vai fazer toda a diferença. Hoje eles tiveram muito. É a torcida vascaína, então é claro, né? A vitória muito importante. Importante também, interessante de falar, foi o carinho dos torcedores, né? Aliás, perdão, não apenas o carinho dos torcedores com relação a Álvaro Pacheco, mas principalmente, Álvaro Pacheco não, a Rafael Paiva, mas principalmente
o pensamento da torcida hoje, após a vitória de ontem, sobre a possibilidade de uma permanência. Será que cabe o Rafael Paiva ser efetivado? Hoje ele é um técnico interino. Hoje ele está ali, de fato, com todo o respeito no mundo, para tapar um buraco. Será que cabe colocá-lo quanto antes como técnico do Vasco? Álvaro Pacheco já fez um grande trabalho. Pegou um Vasco em terra arrasada após a passagem de Ramon Dias e é inegável. Temos que falar sobre isso. O Vasco, após a saída de Ramon Dias, vinha de uma goleada pelo placar de 4-0 para o Criciúma. Não sabia o que poderia ser feito com o Vasco da Gama. Tinha uma decisão contra o Fortaleza na semana posterior a essa goleada sofrida. E o Rafael Paiva assume essa bronca e consegue surpreender. Ele empata com o Fortaleza no Castelão, perde de fato para o Atlético Paranaense, porém com um a menos, vence o Vitória em São Januário, e empata com o Fortaleza em São Januário e se classifica nos pênaltis. Então, o trabalho que o Álvaro Pacheco fez entre o dia 1º de maio e o dia 21 de maio foi muito bom. E já deixou essa credencial para que ele voltasse agora. E ele volta contra o São Paulo e goleia. Então, meu amigo, fica a dúvida. Calma aí. O cara tá sabendo fazer um trabalho. O Vasco não tem um treinador. O nome hoje mais, na minha opinião, possível e melhor, o melhor nome hoje para ser o técnico do Vasco de mercado, ao meu ver, é o Ramon Emiliano. É melhor uma volta deles do que trazer outro nome que não conheço o elenco. Então, assim, por que não o Rafael Paiva? É uma pergunta que eu te faço. Por que não? E ontem o Rafael Paiva também foi perguntado sobre isso. Rafael Paiva, por que não você? Dá pra ser? E ele respondeu. Então dê uma olhada aí nas palavras de Rafael Paiva. Não sei, Marcelo. Eu estou sempre à disposição do Vasco, né? Sou muito grato ao que o Vasco me fez pela primeira passagem ali, pelos 4 jogos. Foram assim, emocionantes e acrescentaram demais para a minha carreira, né? É muito difícil a transição da base profissional para o treinador. A gente é sempre taxado como treinador de base, né? Para mim, futebol é futebol. Claro que tem as particularidades, né? Das idades e quando você vai subindo de categoria, quando eu fui do 15 para o 17 foi a mesma coisa, do 17 para o 20 e do 20 para o profissional, o tempo todo perguntando se você dá conta, né? Ou questionando. E para mim o futebol na essência é isso, é espetáculo, é jogar, é atacar, é ser agressivo para defender, independente da categoria, da idade. E é isso que eu acredito. Então, isso eu vou fazer sempre, seja no 20, no profissional, no 17. E essa decisão não sou eu que tomo, né? Mas eu vou dar sempre o meu máximo, o meu melhor. De novo, agradeço muito o Vasco por mais essa oportunidade. E sempre quando pedir, eu vou estar para ajudar. Boa noite, Rafael. E aí, torcedor vascaíno, volto a repetir essa pergunta. Por que não Rafael Paiva? Cabe no Vasco? Deixa aí a sua opinião nos comentários. Vou largar uma enquete aqui, inclusive, hein? Quero saber de você. Rafael Paiva pode ser o técnico do Vasco da Gama? Coloque aí a sua opinião. A gente vai ficando por aqui. Esse foi o nosso Acorda Vascão, apenas o primeiro vídeo desse domingão, que será muito bom, muito agitado, porém muito gostoso, né? Quando o Vasco vence, o domingo fica mais leve. Então, já a gente volta aí com o nosso Fala Gigante. Teremos também o Boa Noite Gigante na parte da noite. O que não falta é informação e Vasco nesse domingão. Já estaremos de volta, contando com a sua presença, com o seu apoio e com a sua participação. Então, vamos que vamos. Se inscrevam, compartilhem e, como nós sempre falamos aqui, saudações vascaínas.